Olá, meu nome é Lauro Parente e eu sou da Clearvox. E em parceria com o canal Arbitragem, estamos desenvolvendo uma série de vídeos para discutir assuntos que afetam o negócio dos escritórios, porém não são temas diretamente ligados ao direito. Hoje convidamos para conversar conosco o Alcides Ferreira, que é jornalista com mestrado em mercado de capitais, já passou pela Folha, pelo Estado, pelo Deutsche Bank, Tendências Consultoria e foi responsável pela comunicação da BMF Bovespa. E o Alcides é o nosso parceiro e consultor sênior para a frente de assessoria de imagem e comunicação para escritórios de advocacia da Clearvox. Queria agradecer muito a presença do Alcides e já direto emendar uma pergunta aqui. Alcides, qual deve ser a principal preocupação de um escritório ao se comunicar durante uma crise? Como administrar o risco de transmitir uma imagem oportunista em um cenário que as pessoas olham os fatos com tanta paixão? Bom, Laura, obrigado pela oportunidade. Essa resposta deve ser dividida em duas, né? A primeira coisa, toda comunicação de prestação de serviços deve ser sempre baseada no conteúdo, né? Conteúdo e conhecimento são os principais pilares para você fazer uma boa comunicação para empresas de prestação de serviço, e os escritórios de advocacia são, por definição, empresas de prestação de serviço. O segundo ponto é a questão do cuidado que você deve ter. Então, a sua comunicação sempre deve estar baseada no princípio de que você é um prestador de serviço e que está transmitindo conhecimento e conteúdo. Então, você deve tomar muito cuidado para ficar dentro dessas duas vertentes, e não abrir para opiniões que possam gerar polêmica. Legal. Outra preocupação também que a gente vê é os escritórios todos estão se expondo muito com uma série de lives, entrevistas e posicionamento. Então, assim, como lidar com rede social, administrando o risco que as suas colocações podem ser tanto retiradas de contexto, ou, às vezes, a opinião pode afetar a imagem do escritório? Que cuidado, que zelo eles devem ter que ter nesse momento? E aqui também abordando não só a opinião de escritórios de advocacia, como o nosso público tem uma série de advogados que atuam isoladamente, que são pareceristas, árbitros e tudo mais. Bom, o primeiro cuidado que você deve tomar é se lembrar de que em qualquer conversa hoje, principalmente uma conversa através do ambiente digital, tudo está sendo gravado, né? Gravado, fotografado, as telas estão sendo printadas. Então, se você não quer que alguma coisa gere problema para você, se você tem dúvidas sobre alguma manifestação que você vai fazer, é melhor não registrar, né? É melhor não contar isso nem para o seu amigo mais íntimo, porque aquilo pode estar sendo gravado. Então, parta do princípio de que você está sendo gravado, porque eventualmente você está efetivamente sendo gravado. E no ambiente digital, por óbvio, isso fica ainda mais patente. Quer dizer, tudo que você está dizendo ali está sendo gravado, está sendo transmitido e não tem como voltar para trás. Então, eu acho que é muito importante tomar esse cuidado e levar em consideração o que eu disse na pergunta anterior, que é você se focar na divulgação de conteúdo, na divulgação de conhecimento, e se lembrar sempre de que você é um prestador de serviço. Quando você começa a derivar para o campo da polêmica, da opinião, que não seja uma opinião relacionada a temas exclusivamente jurídicos, o teu risco vai aumentando proporcionalmente, sem que você tenha a possibilidade de ter ganhos, retornos sobre isso. Ou seja, você está simplesmente tomando risco sem a possibilidade de ter ganho com isso. Então, na minha opinião, não vale muito a pena se expor dessa maneira. Legal. E mais uma última pergunta aqui é o seguinte: vamos supor, e acho que é uma experiência que você tem, que a gente já conversou em outras oportunidades, que é a crise, né? Então, o nosso ouvinte aqui, quem está assistindo, se expôs, ou seja, entrou numa polêmica, aquilo de alguma forma arranhou a imagem dele ou gerou uma série de ruídos. Que atitudes ele pode tomar individualmente, antes de procurar pessoas como você, como nós, para corrigir isso, ou para pelo menos minorar o impacto e a reverberação dessa escorregada, vamos dizer assim?
Bom, a primeira coisa é planejamento, né? A maior parte das crises de comunicação corporativas, né, elas nascem de fatores que são endógenos à vida da companhia. Né? Exemplo clássico, a companhia de aviação. A companhia de aviação sabe que algum dia, infelizmente, um avião vai cair. Então, ela precisa se planejar para esse momento em que um avião pode cair e causar mortes, né? Uma companhia de tecnologia sabe que o seu sistema um dia pode parar. Como é que ela vai reagir naquele momento? Então, o primeiro elemento, né, de qualquer trabalho de gestão de crise é o trabalho preventivo, é o trabalho de planejamento. Você entender o que do seu negócio e do negócio dos seus clientes pode vir a gerar uma situação de crise e estar preparado para isso. O que significa estar preparado para uma situação de crise? Saber quem vai falar, o que vai falar, qual que vai ser o protocolo de comunicação nesse momento de crise. Tá? Esse é um primeiro aspecto muito importante e quase sempre ignorado pelas companhias. Tá? Um segundo aspecto é, disparada a crise, você tentar entender rapidamente qual é a dinâmica da crise, ou seja, como é que você pode, com um trabalho de comunicação, colocar uma pedra em cima da crise. Né? O trabalho de comunicação na crise tem que se focar em eliminar o ruído, né? Eliminar o ruído original. Então, vamos supor que houve uma explosão numa fábrica, né? Qual é o problema que você vai ter logo em seguida? O problema com as vítimas, né? Então, como é que você está lidando com as vítimas? Porque é ali das vítimas é que vai surgir, vão continuar surgindo as ondas de comunicação decorrentes da crise. Então, você tem que se comunicar falando o que você vai fazer com relação às vítimas, né? Esse deve ser o teu primeiro trabalho de comunicação, né? Então, um elemento essencial de comunicação de crise é você se focar em deter o que é o propulsor da crise, o elemento que é propulsor da crise. E o terceiro aspecto, né, de uma forma bem simplificada, é você monitorar, né, esse noticiário e ser muito transparente, transparente na medida do possível, né, dando informações para todos os seus stakeholders, de forma a não alimentar rumores, ruídos e boatos, né? Você não se comunicar no momento de crise, dizer, por exemplo, olha, o caso está sob júdice, portanto eu não posso falar, pode ser um problema muito grande, porque o timing jurídico é completamente diferente do timing da comunicação. Tá? A reputação é algo que demora muito para ser construída, mas ela se perde com grande velocidade. Então, essa velocidade é muito superior à velocidade de tomada de decisão das cortes. Então, cuidado com isso no momento de litígio, de confronto, de conflito. É preciso, sim, dar algum tipo de informação, naturalmente, que não vá prejudicar a sua estratégia jurídica, mas que possa fornecer dados, dar transparência, restabelecer a confiança e minimizar a crise de comunicação. A questão jurídica vai ter um outro timing, uma outra estratégia que não deve ser conflitante, por óbvio, mas que vai ter um outro tempo de resposta, né, para o qual você pode se organizar com mais calma. Hoje em dia, as crises são muito rápidas e muito volumosas, né? Acontecem muitas crises com as empresas, com grande intensidade e grande velocidade. Então, você tem que atuar com muita rapidez para dar informação e tentar matar o mais rápido possível a propagação da crise. Bom, Cides, aqui o nosso tempo é bastante curto, queria te agradecer aí o seu tempo, a parceria que a gente tem tido aí, a ajuda que a gente tem dado mutuamente, e espero a gente gravar mais uma dessa numa outra oportunidade. Obrigado, hein? Muito obrigado, um abraço.